Olá, seja bem-vindo ao canal Na Manhã do Gato. E pessoal, muitas pessoas ainda têm muita dúvida sobre a utilização desse dispositivo. O que ele faz? Para que serve? Como fazer a sua instalação? Isso daqui, pessoal, para começar, ele é um DDR. O que é um DDR? É um disjuntor diferencial residual. O que ele faz? Ele, se você utilizar na sua instalação elétrica, ele vai proteger a sua instalação elétrica contra curtos-circuitos, contra sobrecarga e também, pessoal, ele vai desarmar quando houver uma fuga de corrente, correto? Então, esse diferencial residual estaria substituindo o nosso IDR. Esse daqui é um IDR que ele só opera, ou seja, ele só vai atuar quando houver fuga de corrente, mas ele não vai atuar se houver uma sobrecarga de corrente ou se houver um curto-circuito. Tem muita gente usando o IDR como se fosse um disjuntor geral, e ele não é, tá? O IDR, esse daqui, ele não faz isso, ele não pode ser utilizado, quer dizer, ele até poderia ser utilizado caso você queira, mas considerando que ele não vai detectar uma sobrecarga de corrente e nem mesmo um curto-circuito, ele só vai desarmar em caso de fuga de corrente. Já o DDR, ele vai desarmar contra fuga de corrente, contra sobrecarga de corrente e contra curto-circuito. É uma vantagem você ter um DDR ao invés de um IDR? Aí vai depender, porque as opiniões elas se dividem bastante. Muitos utilizam o IDR para fazer circuitos individuais. Você não precisa proteger todo o seu circuito caso você não queira. Iluminação, por exemplo, não é obrigatório ter proteção do IDR, tá bom? Já se você for utilizar um DDR como geral, então ele vai proteger toda a sua instalação, tudo. Qual é a desvantagem disso? É que se você viajar, por exemplo, e tem a sua geladeira ou frios, né, protegido por ele, caso ele desarme e você não esteja presente, esteja em viagem, obviamente você vai perder esse material, tá bom? É uma desvantagem? É. Por outro lado, o IDR também faz isso. Quando há uma fuga de corrente, se você estiver em viagem e se ele estiver protegendo, geralmente ele vai proteger muitas coisas, com exceção aí da iluminação, então também vai acontecer essa mesma situação aí de você perder seus frios, a menos, claro, que você deixe ele fora da proteção do IDR, tá bom? Então, eu posso estar utilizando esse DDR no lugar de um disjuntor geral? Vamos colocar esse disjuntor aqui como se fosse um geral para eu poder explicar para vocês. Esse daqui, notem que ele também é de 63 amperes de curva C, igualzinho a esse daqui, ó, de 63 amperes, igual ao nosso DDR de curva C. Então vamos lá. Esse daqui é um disjuntor geral que ele vai desarmar contra curto-circuito e sobrecarga de corrente, correto? Só que o nosso DDR, ele também vai fazer isso. Entendeu? Ele vai fazer isso, ele vai desarmar contra sobrecarga e contra curto-circuito e também contra fuga de corrente. Então você não precisa desse disjuntor aqui, ó, como geral, no seu quadro de distribuição. Porque esse DDR já vai substituir o seu disjuntor geral. Substituiu. Aí alguns ainda alegam, né, dizem, né, e às vezes com uma certa razão, não estamos aqui para criticar de maneira alguma, mas para estarmos discutindo, tá, pessoal? Alguns dizem assim, Valdinei, mas só que o DDR, como ele vai desarmar tanto em fuga de corrente, sobrecarga ou curto-circuito, a gente não vai saber o que realmente está acontecendo na nossa instalação, qual foi o motivo que fez ele desarmar. Alguns acham que vai ser muito difícil de localizar o problema por conta disso daqui. Já no caso do DDR, já daria para saber. Sim, eu acredito que é um pouquinho mais difícil, sim, mais difícil, caso você esteja utilizando o DDR, mas não é impossível, senão ninguém estaria usando o DDR, correto? E outra coisa, pessoal, se você tem uma instalação ali nova, que você fez, que você conhece, você sabe como que você fez a ligação, não há nenhuma razão
do seu DDR ou do seu IDR ficar desarmando, porque está todo dimensionado, as fases bem balanceadas, né? Tudo dentro do fator de demanda, então não há razão. Então isso daqui só vai servir mesmo como um acréscimo de proteção, tá? Somente como uma segurança, um item a mais, alternativas a mais para a sua segurança e para a segurança dos seus familiares e de pessoas em geral, de animais também, claro. Vou tirar aqui o nosso IDR e vamos fazer agora uma instalação para explicar para vocês como que faz essa instalação num quadro de distribuição. Então, só lembrando, pessoal, esse daqui é um DDR bipolar, ou seja, ele tem 2 entradas e 2 saídas. O que nós vamos colocar antes do nosso DDR? Vamos colocar um DPS. O que o DPS faz, pessoal? Ele é um dispositivo de proteção contra surto. Como assim, Valdinei? Contra surto, né? Que linguagem é essa, né? Popularmente falando, pessoal, é contra altas correntes elétricas, né? Contra altas tensões elétricas que podem cair na sua rede através de relâmpagos, de raios, né? Aqui eu estou usando uma linguagem popular, tá? Para que todos possam entender. Efeitos da natureza, ou seja, aqueles raios que caem na sua rede elétrica, é considerado como um surto que chega na sua rede, e esse dispositivo DPS ele vai capturar esse raio e vai enviar para a Terra, de modo a estar protegendo seus equipamentos, tá? Os seus aparelhos eletrônicos que estão conectados nas tomadas. Então o DPS é de suma importância, inclusive ele é obrigatório pela norma NBR 5410 desde 2004, hein? Ele já é obrigatório a sua utilização, pelo menos nos quadros de distribuição. Dizem que também agora, me parece que já é obrigatório também colocar o DPS nos padrões de entrada. Eu ainda preciso confirmar essa informação, tá? Bom, pessoal, observem aqui, ó, que esse DDR, ele é bipolar. Ele tem 2 entradas, uma para fase e a outra para neutro. Correto, pessoal? Então ele é monofásico, tudo bem? Monofásico de 220 volts. Temos o monofásico também de 127 volts, que é o mais comum aqui na capital de São Paulo, tá bom? Aqui vamos estar utilizando aqui, ó, um disjuntor unipolar de 32 amperes de curva C. Esse daqui vai ser apenas uma simulação, tá, pessoal? Apenas uma simulação para que vocês possam entender aí o conceito, tá? De como vamos fazer a ligação do nosso DDR. Então, para o chuveiro, um disjuntor, eu estou utilizando de curva C porque eu não tenho o unipolar de curva B. Vamos colocar aqui um outro disjuntor unipolar para o nosso micro-ondas. Esse sim é de curva B. Só explicando aqui para vocês a diferença entre B e C, para quem não sabe. Por que muitas pessoas às vezes não se atentam a esses detalhes? Porque não é comum. Não é comum você encontrar nas instalações elétricas disjuntor como esse, ó, de curva B. É muito difícil, e é difícil de você encontrar, inclusive, no mercado. Geralmente você acaba encontrando pela internet. Mas no mercado, nas lojas físicas, se você pedir um disjuntor de curva B, é difícil. E às vezes quando você acha, você não acha de acordo com a corrente nominal que você está procurando. Ou é mais ou é menos. Não é verdade isso, pessoal? Mas se eu utilizar tudo como curva C, que é o mais comum que a gente encontra aí nos quadros de distribuição, você pode utilizar também. Mas então qual é a vantagem de ter um B de um C? É que o B, ele vai desarmar, caso ocorra um curto-circuito ou uma sobrecarga de corrente, ele vai desarmar mais rápido do que o de curva C. Então ele vai ter uma proteção melhor para a sua instalação elétrica. Mais rápido, entendeu? Mas a diferença é tão pouca, pessoal, é tão pouca nesse exemplo que eu estou dizendo, que não vai fazer praticamente nenhuma diferença. Esses milésimos de segundo a mais ou a menos, tá bom? Só a nível de esclarecimento. Mas, tecnicamente, o B ele é utilizado para cargas resistivas.
Vamos colocar agora um disjuntor de curva C de 20 amperes, que vai ser para as nossas tomadas de uso geral. Tomada de uso geral, pessoal, como que é isso daí? A tomada de uso geral ela pode ser derivada para outros aparelhos, respeitando a corrente nominal máxima do seu disjuntor. E também respeitar a bitola, ou seja, a secção dos seus cabos, né, dos seus condutores. Então, como que é isso, pessoal? Não é só olhar numa tabela e falar assim, para disjuntor de 20 amperes eu posso estar utilizando o cabo aí de 2,5 milímetros, que é o que está na tabela, correto? Só que você está se esquecendo de que quanto mais distante é o aparelho desse disjuntor, mais resistência esse cabo vai sofrer. E com isso, ele vai esquentar. Então, quer dizer, ele já não vai mais suportar 21 amperes, ele vai passar, dependendo, né, a suportar no máximo 18 amperes, às vezes 15, às vezes 10 amperes. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Tudo bem? Vamos colocar agora um disjuntor para iluminação e mais outro para iluminação, ambos, né, de 10 amperes cada um, de curva C. Deixa aqui mais centralizado. Até peço desculpa aí, pessoal, por estar falando demais, mas é necessário para termos um bom entendimento, correto? Então vamos lá, pessoal. Por que eu estou utilizando um DPS de 275 volts e não um de 175 volts? Vou colocar aqui de lado para a gente entender, tá? Daqui o ângulo. Eu estou utilizando esse daqui de 275 volts porque a minha instalação ela é monofásica 220 volts. Não foi isso que foi falado no início do vídeo? Portanto, entre fase neutro, se der 220 volts, você vai estar utilizando um DPS de 275 volts. Por quê? Porque se eu colocar um de 175 volts, que seria para uma rede, para uma instalação de entre fase e neutro 127 volts, o nosso DPS ele vai queimar. Vai ficar fora de operação. Então, esse DPS aqui de 175 volts não pode ser utilizado numa instalação onde você tem entre fase e neutro 220 volts. Então, esse daqui está fora. E esse daqui está aprovado. Bom, explicado isso, vamos juntar todos aqui. Mais outro detalhe, pessoal, mais outro, para não esquecer, não vamos fugir de nada aqui, tá? Por que eu estou utilizando o DPS antes do nosso DDR? Eu poderia estar colocando após o nosso DDR? Poderia estar colocando aqui no lugar desse disjuntor aqui? Pode, pessoal. Não é proibido, você pode fazer isso daí. O problema é que se houver, quando ocorrer, a gente espera que não aconteça, um surto elétrico na sua rede, se ocorrer, o surto vai passar pelo seu DDR e após o seu DDR ele vai chegar no seu DPS, se ele estiver nessa posição. E se isso acontecer, o seu DDR, o seu diferencial residual, vai interpretar, ou seja, ele vai atuar, ele vai desarmar, porque ele vai entender que ocorreu uma fuga de corrente. Porque esse surto elétrico, vou colocar aqui para vocês entenderem. Deixa eu mudar aqui, pessoal, para ficar bem claro mesmo, para a gente não ter dúvidas, tá? Olha só, quando o surto elétrico chegar no seu DPS, ele vai sair aqui por baixo, correto? E vai mandar lá para a terra, através do barramento. Não é assim que ocorre? A função do DPS não é proteger os seus equipamentos, e para ele proteger, ele tem que enviar esse surto elétrico lá para a terra, através do nosso barramento, ou através do split bolt,
ou através de uma caixa de passagem que esteja conectada a um aterramento. Então, se isso, toda vez que houver um surto elétrico, o seu IDR vai desarmar. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos continuar tendo a proteção dos nossos equipamentos, porém não queremos ter o transtorno de ter o nosso disjuntor geral, que é o nosso DDR, desarmando toda vez que houver um surto elétrico. Explicado isso, agora vamos à instalação, vamos à colocação dos cabos. Aqui nós vamos estar utilizando o esquema de aterramento TNS, tudo bem? Esse daqui é o cabo neutro de 10 milímetros, que ele está vindo lá do nosso medidor. Entenda que esse cabo neutro ele já está aterrado no seu sistema funcional, lá no medidor, ok? Então aqui a gente já acrescentou o nosso primeiro cabo de neutro. Vamos chegar aqui um pouquinho mais para a esquerda. E já que é um esquema TNS, pessoal, eu vou agora conectar o nosso cabo de proteção também de 10 milímetros. Só que esse cabo de proteção, que é uma das perguntas que eles mais fazem para mim aqui no canal, se esse cabo está vindo também lá do nosso medidor, ou seja, lá do padrão. E a resposta é não. Esse cabo de proteção, ele está vindo lá de um ponto do nosso quintal, ou seja, de um ponto qualquer que não é lá do padrão. Não é do padrão. Ele está vindo de um conjunto de eletrodos. O que é um conjunto de eletrodos, pessoal? Já falei aqui em algumas aulas, mas vamos reforçar para que vocês possam guardar bem na cabeça se alguém também perguntar para vocês. O conjunto de eletrodos nada mais é que 3 ou mais hastes interligados por um cabo de cobre nu de 50 milímetros de 7 vias, tá? Esse é o conjunto de eletrodos. Ele vai ser utilizado para aterrar o seu prédio, a sua casa, a sua residência, seu imóvel. E saindo daquele conjunto de eletrodos, onde tem o cabo de 50 milímetros, você vai conectar um cabo de 10 milímetros. É de acordo com a bitola das fases que estão entrando no seu disjuntor geral, que estão saindo lá do seu padrão. Então, o cabo de aterramento, o cabo de proteção é de 10 milímetros, que está saindo da última haste, a mais próxima aí do seu QDC, para fazer a conexão, ou seja, o aterramento do seu imóvel. Então, já que é o TNS, vamos fazer a equipotencialização aqui no nosso barramento. Esse barramento aqui, pessoal, agora ele passou a ser um BEP. Esse BEP, ele pode ser feito tanto dentro do quadro de distribuição, você também pode fazer numa caixa de passagem fora do quadro de distribuição, ou utilizar um parafuso split bolt dentro ou fora do seu quadro de distribuição. Aqui eu vou estar utilizando dentro, tá? Agora vamos lá, pessoal. Saindo agora aqui do nosso barramento, nós vamos usar um cabo que vai servir de derivação, que vai chegar até aqui o nosso DDR. Vamos modelar aqui, pessoal, esse cabo. Vamos já colocar aqui, ó. Notem que eu estou colocando, vou chegar aqui mais próximo para que vocês possam ver bem detalhado. Eu estou colocando, acrescentando aqui o nosso cabo de derivação no borne de neutro do nosso DDR. É esse borne onde tem a tecla T, que é de teste. A gente vai fazer um teste depois prático, tá bom? Para mostrar esse DDR atuando. Já vou fazer o aperto aqui. E agora vamos conectar aqui no nosso barramento de neutro. Não é obrigatório fazer a utilização de conector genérico, tá? Eu utilizo porque eu acho mais bonito. Mas não precisa, não é obrigatório, tá? Eu acho que fica um acabamento legal com o conector genérico. E agora precisamos sair aqui por baixo do nosso DDR com cabo para fazer
a derivação para o nosso barramento de neutro. Agora aqui na saída, vamos conectar o nosso cabo neutro. Vou colocar aqui um pouco mais distante a câmera para que a gente possa ver de uma maneira mais completa, mais inteira. Pronto. E agora vamos conectá-lo aqui no nosso barramento de neutro. Só um detalhe que eu quero falar para vocês, uma observação de um dos inscritos aqui do canal, que disse que às vezes a gente faz a instalação aqui nos vídeos e na hora que a pessoa vai montar na prática, na sua residência ou na prestação de algum serviço, alguns dizem que não cabe fazer todo esse esquema, essa montagem, porque aqui no vídeo a gente coloca mais itens e que num quadro, na prática, não caberia tudo isso. Então, por conta disso, eu achei interessante eu estar avisando para vocês essa sugestão dele, que esse formato aqui que eu estou utilizando aqui é para um quadro de distribuição de 26 centímetros de largura por 52 centímetros de altura. Tudo bem? Então vai dar certinho, tá? Essa formatação aqui vai dar certinho dentro do seu quadro ou da sua caixa de distribuição. Muito bem, como o nosso quadro de distribuição ele é monofásico, 220 volts, vamos então estar utilizando agora um barramento de pente fase. Esse daqui também é de 63 amperes, como vocês podem observar aí. E ele tem um trilho só, tá? Ele só tem um trilho. Então você só pode conectar aqui nele somente uma fase. Vamos deixá-lo assim. Olha, daquele achatado. Tem outros que são... Tem outros modelos também, ó, que são daqueles que fica de pé. Será que fica melhor do que esse achatado? Vamos ver. Aqui deu certinho, hein? Vamos utilizar esse daqui. Vamos utilizar esse daqui. Depois eu vou dar o aperto, vamos deixar solto por enquanto. Porque agora eu vou chegar com o cabo de fase que vai vir lá do nosso medidor. Olhem só, pessoal, eu vou estar utilizando esse pedaço, né, do barramento monofásico, que é um pedaço que foi cortado desse outro barramento. E vou colocar aqui em cima. Observem se as gavetas estão bem abertas, tá? Vou deixar aqui em cima porque eu vou conectar a nossa fase por cima, tá? O nosso cabo que vem lá do medidor. Olha que interessante. Ó, conecto aqui por cima e vou dar o aperto. Dei o aperto e vou apertar agora o nosso borne do nosso DPS. Isso, ó, aproveitei o pente e já fiz o jampeamento de um borne para o outro, correto? E esse dente que ficou sobrando aqui, eu vou proteger com a capa do cabo de 10 milímetros. Prontinho, resolvido o problema. Olha como é que ficou. Agora vamos pegar um cabo. Até então só estou utilizando cabos de 10 milímetros, tudo bem? Ó, um cabo da marca Sil, eu recomendo. Ó, recomendo, é um cabo de ótima qualidade. Eu acho que é um dos melhores que tem aí no mercado. Vocês concordam também, pessoal, ou não? Se não, deixa aí nos comentários quais são os outros cabos aí também, tão bom quanto o da Sil. Assim a gente vai conhecendo outros que sejam bons também.
Se bem que a maioria, né, até mesmo as marcas mais conhecidas estão sendo falsificadas. Prontinho, vamos fazer a crimpagem. Vou colocar aqui por cima para a gente ter uma ideia como que vai ficar. Acho que vai dar certinho, hein? Já vou modelar ele já deixado fixo aqui já, viu, pessoal? Pessoal, essa profissão aqui é uma profissão que a pessoa tem que gostar muito. E eu, sinceramente, gosto demais de trabalhar com elétrica. Eu acho isso daqui incrível. Incrível mesmo, é uma coisa que... A eletricidade, ela está no ar. Ela está no ar, ela não é produzida pelo homem. Não, ela é captada. Nikola Tesla, Thomas Edison, Faraday, Marconi, Guglielmo Marconi. E essas pessoas são os veteranos. Hoje nós temos eletricidade em nossas casas por conta dessas pessoas. Apertem bem todos os bornes. Agora eu vou fazer a modelagem. Deixa eu aumentar aqui, levantar um pouquinho aqui para vocês verem como que está ficando a parte superior. Ele vai entrar aqui embaixo, ó, pessoal. Ele vai entrar nesse borne aqui, ó, do nosso DDR. Eu acho que desse tamanho aqui já tá bom, viu? Vai ficar bom assim, desse tamanho mesmo. Só fazer a decapagem aqui do nosso cabo. Esse cabo é caro, hein? Muito caro. Então a gente paga um preço aí pela qualidade, obviamente. O metro dele está em torno aí de R$12, de 11 a 12 reais nas lojas físicas. Vamos colocar aqui um conector genérico, como já foi falado antes, não é obrigatório, tá? Eu só estou usando porque eu gosto. Vamos conectar aqui, ó. Prontinho. Agora fiquem atentos a um detalhe, viu, pessoal? Aqui eu estou usando um barramento separado desse barramento. Entendeu? Ele está separado desse barramento. Porque se estivesse junto, eu não poderia utilizar desta maneira. Agora vamos sair com o cabo de aterramento aqui do nosso DPS. Ó, vamos usar também aqui um conector genérico, tá? Como eu já comecei a utilizar aqui, para não ficar desigual, pessoal, é por isso que eu estou padronizando, tá? Se eu não tivesse colocado o conector genérico, eu não iria colocar também nos demais. Como eu já coloquei aqui embaixo, então vamos utilizar esses conectores. Lembrando que se você for utilizar conector genérico, vai ficar muito caro essa instalação. Como eu já falei, é porque como eu já comecei, então vamos terminar com utilizando aí ele em tudo. Prontinho, tá conectado aqui o nosso. O que tá faltando agora? Bom, agora eu acho que não falta mais nada. Agora o que falta assim, ó, essa parte aqui debaixo dos nossos disjuntores é a parte por onde vão sair os cabos que vão para as nossas tomadas, para os nossos chuveiros. Então aqui nós temos um disjuntor de 32 amperes. Vamos estar utilizando aqui um cabo de 4 milímetros. O 4 milímetros ele suporta até 32 amperes. Mais uma vez, ir só pela tabela
pode ser perigoso, porque vai depender da distância, da resistência, da queda de tensão. Então, o cabo, a corrente máxima que ele suporta é de acordo com esses fatores, tá bom, pessoal? Então, quanto maior a distância, maior a resistência. Quanto menor a distância, menor é a resistência. É proporcional. Então, cabo de 4 milímetros para um disjuntor de 32 para alimentar aí o nosso chuveiro de 5.500 watts. Para as nossas tomadas de uso geral e de uso específico, cabos de 2,5 milímetros, mas lembrando disso que acabamos de falar antes, a distância. Para as nossas iluminações, disjuntores de 10 amperes, vamos também estar utilizando cabos de 2,5 milímetros. Você pode estar utilizando de 1,5, mas acho que hoje são poucos que usam. Então coloca logo um de 2,5. Eu não vou colocar os cabos aqui, tá, pessoal? Agora vamos para uma informação muito importante que é a respeito aqui desse DDR. Esse modelo, pessoal, ele só pode ser usado numa rede monofásica, onde você tem apenas a fase e o neutro, tá bom? Você não pode estar utilizando ele, por exemplo, chegando com 2 fases e depois utilizar um neutro, porque se você fizer isso, ele vai ficar desarmando, vai desarmar na hora, na hora. Entendeu? Para ele funcionar é com fase e neutro. Você pode estar utilizando ele também como fase? Pode. Ele vai atuar também. Mas você não pode estar utilizando o neutro quando você está utilizando fase e fase. Aí seria somente fase e fase. Mas ainda assim, ele é recomendado somente para fase e neutro. Se você quiser utilizar uma ligação bifásica com o neutro junto, 2 fases e o neutro, aí você vai estar utilizando esse outro DDR, onde você vai entrar com 2 fases e um cabo neutro. Esse é o ideal para aquelas instalações onde você vai ter a tensão de 220 volts entre fase e fase e 120 volts entre fase e neutro. Você vai ter as 2 tensões na sua rede. Aí o recomendado é esse modelo de DDR com 3 bornes. Vamos fazer uma simulação. Eu vou colocar esse cabo, esse daqui é de 2,5, tá? Vai ser apenas para teste. E vamos colocar aqui no disjuntor para iluminação. Não, melhor, vamos colocar aqui no disjuntor de chuveiro. Vai ser somente para teste. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso teste prático. Se tudo estiver ligado de acordo com o recomendado, de acordo com como deve ser feita a ligação, então o nosso DDR irá desarmar, porque nós vamos fazer uma simulação de fuga de corrente. Para isso, vamos fazer um teste antes. Vamos ligar, levantar a alavanca do nosso DDR. E para fazer o teste, para ver se está tudo funcionando de acordo como deveria, nós vamos apertar esse botão T. Tá vendo? O botão T, que é o botão de teste. Ao acionar esse botão de T, se a nossa alavanca ela descer, ela cair, é porque está funcionando tudo como deveria estar funcionando. Então vamos apertar o nosso botão de teste para termos a certeza. Ó. Então está funcionando corretamente. Outro detalhe, olha só, que esse DDR ele tem a sensibilidade de 30 miliamperes, que é o mesmo aí do nosso IDR. Então, ou seja, qualquer valor acima de 30 miliamperes, o nosso DDR ou IDR ele será acionado, tá? De maneira a proteger as pessoas. Vamos ligar novamente. Então aqui eu fiz apenas o teste, agora nós vamos fazer a simulação de fuga de
corrente. Suponhamos que você esteja tomando banho e por alguma razão qualquer, dá algum problema. Dá algum problema ali, você acaba levando um choque, né? E nós vamos fazer a simulação para ver se vai desarmar o nosso DDR. Eu vou tocar uma parte metálica, mas antes, claro que eu tenho que ligar aqui o nosso disjuntor. E daqui é o disjuntor do chuveiro. Agora vamos para o teste. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que estou tocando, tá? Desarmou? Porque ele identificou uma fuga de corrente. Vamos armá-lo novamente. Tem mais um detalhe. É muita informação, né, pessoal? Mas é necessário. Estão vendo esse... Vocês estão vendo esse botão aqui? Ele está no on. Se você colocar ele no off, ó, temos DDR off e on. Se você colocar ele no off, aí ele não vai atuar, ó. Você pode apertar aqui, ó, botão de teste, que não vai atuar. Tá bom? Nós temos que deixar no on. Deixou no on, apertou, ele desliga. Será que é isso mesmo? Acho que foi a minha luva que acabou atrapalhando. Vou colocar aqui no off. É isso mesmo. No off ele não desliga. Já no on ele desliga. Vamos armar. Ah, mais um detalhe aqui. Deixa eu ver mais um detalhe aqui, pessoal. Vamos desarmar. Vamos colocar... só isso mesmo, tá bom. Então aqui, ó, é esse cabo. Olha só, esse cabo aqui que está ligado ali no chuveiro. Não necessariamente no chuveiro, pode ser na tomada, mas aqui é só uma simulação. E esse cabo que está saindo dali, nós vamos encostá-lo numa carcaça que oferece fuga de corrente. Então vamos lá, pessoal, vou encostar aqui nessa carcaça para ver se o nosso DDR vai desarmar. Bom, pessoal, então é isso. Esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? A maneira correta e explicando aí a utilização do DDR, tá? Agora, por que nós não encontramos tanto desse dispositivo nos quadros de distribuições, ou seja, nas redes elétricas? Por que é tão difícil de você encontrar um DDR? Ou em DR já é quase impossível, não é? É quase impossível de você achar um IDR aí nas residências, ou até mesmo no comércio. E um DDR então, hein? Se o IDR já é muito difícil de achar, um DDR então, sei não, hein? Não sei. Bom, se você já viu um desse daqui em algum quadro que você fez a visita, deixa aí nos comentários pra gente estar... pra gente ficar atualizado, para ver se as pessoas realmente estão aderindo a esse dispositivo, que já é antigo, tá? Não é novo, não é novidade não. E pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo com outras pessoas e também de se inscrever no canal Na Manha do Gato. Até a próxima.